Tiago, capítulo 3, versos 13 ao 18. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração amarga inveja e sentimento faccioso, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Amém. Amados, o apóstolo Tiago apoiava as suas afirmações em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, no respaldo que o Espírito Santo de Deus lhe conferia, o que faz de seus textos ensinamentos planejados no trono de Deus. Em segundo lugar, seus escritos são pautados pela coerência entre fé e obras. Essa é a marca registrada dos textos de Tiago. Ele sempre trabalha de forma pragmática, preto no branco, essa coerência que tem que existir entre fé e obras. E esses dois aspectos compõem o que é a identidade cristã. Amados, o modo como Tiago nos ensina, nos demonstra a veracidade da nossa fé através das atitudes e comportamentos das escolhas que fazemos. Considerar sempre nosso proceder como cristãos, lembrando que, por definição, se somos cristãos, somos imitadores de Cristo. Essa deve ser uma prática comum entre aqueles que têm a fé confirmada e provada pelas obras que produzem. Tiago não faz separação. Fé e obras é a mesma coisa, são faces da mesma moeda, compõem integralmente a identidade de um cristão. Mas nesse pequeno trecho, no final do capítulo 3, que nós acabamos de ler, do verso 13 ao verso 18, esse trecho que nós estudaremos hoje, Tiago sustenta que se estamos operando por meio da fé, se aquilo que fazemos por meio da fé, nosso proceder, nosso comportamento, nossas atitudes, nossas obras devem revelar sabedoria. O foco do estudo de hoje é em sabedoria, mas não qualquer tipo de sabedoria, vejam bem, mas sabedoria especificamente que vem do alto, como ele fala no seu texto, sabedoria que vem do alto. Afinal, nossas obras, elas devem necessariamente demonstrar a sabedoria de quem? Daquele que planejou essas obras. Que planejou como? Através da fé, através daquilo que nós cremos. E quem é esse? Senão nosso Deus, nosso Senhor, aquele que pôs a justa medida de fé em nossos corações e nos instruiu através do Espírito Santo a demonstrar essa fé através de atitudes, através das nossas obras. Então, logicamente, essas obras revelam a sabedoria que vem do alto. As nossas obras, na verdade, são
cumprimento da vontade de Deus. Amém, amados? Então, verso 13, vamos reler o verso 13 e ver o que podemos aprender, o que o Senhor pode nos ensinar através do verso 13. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Que palavra precisa que Tiago está nos dando aqui. E o que faz? Vamos meditar em cima disso. O que faz de uma pessoa sábia e inteligente? Jó, lembram de Jó? Jó, há milênios atrás, ele já estabeleceu que sabedoria nada tem a ver com longevidade. Ser idoso, ser velho, ser avançado em dias, não necessariamente tem a ver com sabedoria. Lá em Jó, capítulo 12, versos 12 e 13, o Jó nos fala: está a sabedoria com os idosos? E na longevidade o entendimento? Jó faz essa pergunta. Não, ele responde. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Gostamos de pensar que quanto mais velhos ficamos, mais sábios ficamos também. Mas isso é meio que romantizado, amados. Podemos envelhecer, mas, à medida que envelhecemos, podemos sim persistir nos mesmos erros, sermos estúpidos, sermos orgulhosos, e nada disso tem qualquer coisa a ver com sabedoria, não tem a menor semelhança com sabedoria. Ao contrário, no entanto, sabedoria de onde se tira proveito, ou seja, sabedoria útil, é a sabedoria que está com Deus, Senhor, dono de todo entendimento e de todo conselho. E reconhecer isso, reconhecer que a sabedoria está com Deus, é o princípio da sabedoria. Lá em Provérbios, capítulo 9, verso 10, nos fala, nos ensina, Provérbios 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Entenderam, amados? Conforme a visão utilitária, pragmática de Tiago, sabedoria tem que servir para alguma coisa. Sabedoria, assim como a fé, não é algo que possa ser ostentado através de um título, através de uma placa ou através de um diploma, mas tem que ser demonstrada na prática e deve servir aos propósitos daquele que é dono de toda a sabedoria e de todo entendimento. Por isso, na segunda metade do verso 13 de Tiago, capítulo 3, que nós acabamos de ler, declara, como se fosse em resposta a quem se considera sábio e inteligente. Lembram que Tiago perguntou? Quem dentre vós se considera sábio e inteligente? Quem entre vós é sábio e inteligente? E aí em seguida ele responde: mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder das suas obras. Sabedoria não é para ficar guardada numa gaveta, nem é para você se exibir. Sabedoria é demonstrada, é traduzida através do seu proceder, do seu procedimento, das suas obras, das suas atitudes. Por isso que ele fala: quem se considera sábio e inteligente, que exerça a sabedoria em mansidão ou em mansidão de sabedoria, mediante, ou seja, conforme o condigno proceder às suas
obras. As suas obras não são suas, foram planejadas por Deus. Deus colocou fé em seu coração para que você acredite e com base nessa crença você opere, você haja, você se mexa e a sua atitude, as suas obras demonstram sabedoria de Deus, sabedoria que vem lá do alto. A sabedoria, vejam bem, ela não precisa de gritos. A sabedoria não precisa de gritos, não precisa de um tom de autoridade ou de demonstrações de força e poder para acompanhá-la. Não, 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 não. Sabedoria por si só já é bela, já é maravilhosa e já é convincente. Sabedoria, por isso que o apóstolo fala, ela deve ser mostrada em mansidão. Ele usa a expressão mostre sua sabedoria, sua inteligência através de mansidão, de sabedoria. Desconfie, amados, conselho aí, desconfie de autodeclarados, das pessoas que se autodeclaram sábias ou das pessoas que se fazem parecer de sábias e essas pessoas usam de gritarias, de grandes demonstrações, de pirotecnia, elas usam de emocionalismo, usam de tudo isso como se quisessem rechear o conteúdo das suas palavras numa interpretação de poder, de honra, de glória, às vezes aos gritos, amados, quando a palavra de Deus nos fala em mansidão, de sabedoria. Desconfiem dessas pessoas que se fazem parecer sábias, usando de gritarias ou tirando proveitos de momentos de turbulência e de tribulação. Calma, vai com calma. Sabedoria transcorre em mansidão. Grave isso. Sabedoria se demonstra em mansidão, porque a sabedoria por si só, ela já se prova como algo maravilhoso, como algo sensacional, como algo que nos faz arrepiar e mexe com o nosso interior, sem precisar de gritos, sem precisar de grandes demonstrações de força, mas em mansidão ela já é capaz de nos tocar. A sabedoria transcorre em mansidão. Sabe por quê? Porque a sabedoria imbui de conteúdo as palavras e por si só já é o suficiente. Sabe por quê? Porque essa sabedoria está imbuída, está inundada da santidade daquele que é o dono da sabedoria. Não precisa de música de fundo, não precisa de show pirotécnico, nem precisa de qualquer estratégia ou maquiagem. Cada palavra de Jesus Cristo, por exemplo, era o exercício pleno de sabedoria em mansidão. Vejam o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Era mansidão, era sabedoria plena e exercida em mansidão. Ele não precisava gritar, ele não precisava esbravejar, ele não precisava se emocionar. Ele falava pura sabedoria, santa sabedoria, e ele fazia isso com calma, com serenidade, com mansidão. Continuando, temos que sabedoria se prova no condigno proceder, ou seja, em suas obras. É o que Tiago fala aí já no finalzinho do verso 13. Ela se demonstra, ela se prova, sabedoria tem que ser provada, tá certo? Não basta ser teórica, ela tem que ser provada na prática, na vida real. E ela se prova no condigno proceder, no seu condigno proceder, ou seja, nas obras. As obras de fé, as obras que nascem a partir da fé em Jesus Cristo, elas transparecem sabedoria de Deus. Quem for sábio e inteligente terá obras dignas dessa sabedoria e dessa inteligência. O apóstolo Paulo, em suas recomendações finais aos Colossenses,
parece estar destrinchando ainda mais o raciocínio lógico de Tiago. Lá em Colossenses, capítulo 4, versos 5 e 6. Colossenses, capítulo 4, versos 5 e 6. Vejam a coerência ou a concordância entre Tiago e Paulo. Colossenses 4, 5 e 6. Sejam sábios, como é que está aí na sua versão? Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Que recomendação poderosa essa que Paulo está nos dando e coerente, concordando com o que Tiago nos ensina a respeito de mansidão, de sabedoria e provada, condigna, coerente com o nosso proceder, que são as nossas obras. A sabedoria de Deus não é, prestem atenção, sabedoria de Deus não é um poder oculto servindo ao seu portador. Pelo contrário, a sabedoria de Deus em nós se revela no procedimento. Como Paulo falou aí no verso 5, sejam sábios no procedimento com os de fora. Ao mesmo tempo que a sabedoria ela se revela no procedimento, Paulo acrescenta para com os de fora. Ou seja, a sabedoria de Deus ela vai ser sua marca registrada, ela vai impressionar e ela deve servir no proceder que temos com aqueles, os de fora, com o próximo, não só com os irmãos, mas com todos, para que a sabedoria de Deus seja revelada através das nossas atitudes. A sabedoria de Deus, a sabedoria que Deus coloca em nós, nos faz falar aquilo que é agradável, e eu gosto muito da expressão que Paulo usou, temperado com sal. Ou seja, sendo manso, não deixamos de falar aquilo que tem sabor, aquilo que é apetitoso, aquilo que deixa a sua marca, aquele gosto na boca, ou seja, temperado com sal, mesmo exercendo a nossa sabedoria em mansidão, sabedoria de Deus através de nós em mansidão, não deixamos de falar aquilo que é proveitoso, aquilo que é agradável e aquilo que é temperado com sal, ou seja, que é repleto de autenticidade cristã. Percebam que o exercício da sabedoria é coerente com o que nós aprendemos lá no estudo passado acerca de dar lugar ao Espírito Santo, aquele que é capaz de domar as nossas línguas e nos ensinar o que devemos falar nos momentos que estivermos diante dos outros, principalmente diante dos ímpios. O Espírito Santo é quem coloca as palavras em nossa boca e nós damos lugar ao Espírito Santo, botamos a nossa fé para trabalhar em favor do reino de Deus. Verso 14, lá de Tiago, capítulo 3, verso 14. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração amarga inveja e sentimento faccioso, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Continuando o raciocínio de Tiago. Mas, se ao contrário, ou seja, se aquela pergunta de Tiago, vós sois sábios e inteligentes, lembram da pergunta que ele fez no verso 13? Agora no verso 14, se a pergunta de Tiago for respondida negativamente, dessa forma, não. Eu tenho que ser sincero, eu não sou capaz de exercer sabedoria e mansidão, e as minhas obras não refletem a sabedoria de Deus. Muito pelo contrário,
meu coração guarda inveja amargosa e sentimento faccioso. Quem não está familiarizado com a palavra facciosa, significa exercer alguma ação com violência ou subversiva. Pois bem, Tiago nos faz essa ressalva. Se é o contrário, como diz no verso 14, se pelo contrário, se você não é capaz de exercer sabedoria com mansidão, e se as suas obras não são condignas com a sabedoria que vem do Senhor, então significa que em seu coração se guarda inveja amargosa e sentimento faccioso. Não devo me gloriar, que quer dizer, não devo me arvorar, ou não devo pretender ser sábio. Não posso pagar de sábio ou estaria mentindo contra a verdade. Entendam inveja amargosa como uma frustração recalcada em nosso interior que nos faz achar que merecemos mais atenção do que estamos recebendo. E se esse tipo de sentimento danoso pode nos estimular a querermos agir como sábios, não sendo, está aqui uma boa oportunidade de me calar, de me resignar, de segurar a minha língua, porque se há sentimento faccioso, se há sentimento violento em meu coração, se há em meu coração, se eu guardo inveja amargosa, que é aquela frustração por não ser devidamente reconhecido, por não receber a atenção que eu acho que mereço, se eu tenho isso no meu coração, é melhor ficar quieto para que não minta contra a verdade. Para que não minta contra a verdade. A inveja amarga nos faz falar de falsa sabedoria, buscando satisfazer nossa própria necessidade de valor, e isso claramente não está alinhado com a sabedoria de Deus. Mais ainda, o sentimento faccioso, ou seja, o sentimento de quem está em conflito, em violência, com violência em seu coração, é incapaz de ser canal de sabedoria de Deus, porque está propenso a transmitir rancor e ira que são incompatíveis com a sabedoria verdadeira, que, como nós lemos, opera em mansidão. Assim, o que Tiago está nos dizendo aqui é que um coração em desequilíbrio, ou seja, um coração frustrado, um coração que guarda essa inveja amargosa, um coração que está em conflito, que está repleto de rancor e ira, ou seja, um coração que está em violência. Esse coração está fora dos padrões de Deus para transmitir ou para agir com sabedoria. No verso 15, Tiago fala: essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Esse tipo de proceder, fingindo-se sabedoria, não vem do alto, ou seja, não vem de Deus, mas vem do homem. Tiago usa 3 adjetivos para qualificar a origem dessa falsa sabedoria. Ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica. É terrena porque é uma sabedoria pífia e passageira, visto que sabemos que tudo desse mundo é temporário, é vão e vai se deteriorar com o tempo. Esse tipo de sabedoria é animal, porque é uma sabedoria que aos olhos de Deus é irracional, é instintiva e não é pautada pela prudência e pela cautela. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 18 ao 20. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 18 ao 20. Ninguém se engane a si mesmo.
se alguém entre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Amados, por fim, o terceiro adjetivo que caracteriza essa falsa sabedoria, Tiago nos fala, é diabólica, ou em algumas versões, demoníaca. Nós já vimos que ela é terrena, que ela é animal, e Tiago agora usa o adjetivo diabólica, demoníaca. Sabe por quê? Porque esse tipo de sabedoria que nasce de um coração invejoso, frustrado e violento, esse tipo de sabedoria, de falsa sabedoria, vem de se satisfazer vontades carnais, vontade por mais atenção, vontade de poder e vontade de vaidade. E isso não é nada coerente com a sabedoria de Deus para com os homens. No entanto, esse tipo de falsa sabedoria está muito mais bem alinhada com a vontade maligna de Satanás para com a humanidade, de se autovalorizar, de se vangloriar, de se colocar numa posição que não é sua, de falar com autoridade quando não tem autoridade, de satisfazer vontades carnais, ambições humanas. Isso não tem nada a ver com sabedoria que vem de Deus, mas tem tudo a ver com a enganação de Satanás. Verso 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Veja como Tiago nos explica o porquê que esse tipo de sabedoria provém de um coração cheio de inveja e espíritos facciosos e não é coerente com a sabedoria que vem de Deus. Observem que o apóstolo Paulo, ele não pôde se aprofundar na sabedoria de Deus quando ele estava lá falando aos coríntios. Houve um momento lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, versos 1 e 3, em que Paulo reconhece que não pôde se aprofundar na sabedoria porque os coríntios ainda tinham um coração muito faccioso, muito separatista, muito em conflito e muito em divisão, violento, em contendas. E por isso Paulo não pôde se aprofundar na espiritualidade de Deus para com os coríntios. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versos 1 ao 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Vejam, Paulo tinha tanto a compartilhar da sabedoria de Deus com os coríntios, mas não pôde fazer isso porque eles ainda eram muito carnais. Porque Paulo reconhecia que eles ainda tinham um coração cheio de sentimento faccioso. Eles viviam em contenda. Se você continuar lendo aí o capítulo 3 de Coríntios, vai ver que os coríntios eles ainda se dividiam. Ah, eu sou de Paulo. Ah, eu sou de Apolo. Eles viviam em contendas, em dissensões e dentro de corações desse modo, que tem esse proceder, sabedoria de Deus não tinha onde habitar, não tinha como ser transmitida. Então, sim, um coração com inveja amargosa e em sentimento faccioso, em violências, em contendas, em conflitos, desequilibrado, não tem nem como receber, nem como transmitir sabedoria de Deus. Entendam isso.
A sabedoria não tem origem em turbulências. Um coração contaminado por inveja e violência está claramente perturbado e é celeiro de obras perversas. Lá como Tiago falou no final do verso 16, e toda obra perversa. Aí, onde há inveja e sentimento violento, há perturbação e toda obra perversa. Toda obra perversa. Entenderam isso, amados? Essa noção serve tanto para nos ajudar a sermos mais prudentes em relação aos conselhos que vamos ouvir e também nos serve aos conselhos que queremos dar. Sempre, amado, eu tento fazer isso e eu espero que você também faça. Sempre examine as motivações de quem parece estar sendo sábio. Preste atenção, amada. Observe o proceder, amada igreja. Preste atenção no proceder daqueles que consideramos sábios. Questione se as palavras estão surgindo de um coração equilibrado, ensinado pelo Senhor, ou de um coração que é perturbado por invejas e contendas. Entenda aí contendas, entenda aí o sentimento faccioso como rivalidades. Um coração que está entregue a esse tipo de sentimento é incapaz de servir como canal da sabedoria de Deus. Por isso, atenção. Atenção aos outros, mas principalmente atenção a si mesmo, a si próprio. Aplique esse ensinamento em sua vida. Se seu coração guarda alguma frustração, se seu coração guarda contendas, rivalidades, violência, rancor, ele não é solo fértil, ele não está no momento para ser usado como canal de sabedoria de Deus. Pense nisso, amado, reflita sobre isso. Verso 17. Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, depois, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Em contraste a toda obra perversa, toda perturbação que há onde há inveja e sentimento faccioso, em contradição que Paulo menciona tudo isso no verso 16, tudo isso resultado daquela sabedoria, daquela falsa sabedoria terrena, animal e demoníaca. Agora, no verso 17, o apóstolo especifica, ele destrincha, ele esmiuça as características da sabedoria que vem do alto, da sabedoria que vem de Deus, coerente com os planos de Deus e proveitosa, útil para o exercício são da fé cristã, que deve ser a nossa marca identificadora. Primeiramente, a sabedoria de Deus em nós é pura, ou seja, ela é repleta de santidade. Sendo assim, é a sabedoria que em nada vai contradizer os preceitos bíblicos, pois ela é a manifestação da palavra de Deus em nossas vidas. Essa sabedoria inspira santidade, não podendo, portanto, encaminhar para o pecado. Depois de examinado o aspecto da santidade, vamos passar agora para as demais características que Tiago nos ensina acerca da sabedoria que vem do alto e que comprovam a sua procedência. Primeiro, ele fala da pureza. Ela é pura, ou seja, ela é santa. Em seguida, ele fala, ela é pacífica, porque nasceu de um coração pacificado pelo Espírito Santo, cheio de paz, e não é qualquer paz, é a paz que excede
todo entendimento. Grave isso. Sabedoria de Deus, sabedoria que vem do alto, ela é pura, ela é santa e ela vem através de uma pessoa que foi pacificada pelo Espírito Santo, que tem paz que excede todo entendimento. B. Ela é moderada. Ela é pura, ela é santa, ela é pacífica e agora Tiago nos ensina que ela é moderada, pois justamente por estar em equilíbrio, em perfeito balanceamento, em equilíbrio, essa sabedoria não tende aos extremos nem é exagerada, mas é precisa, porque é a aplicação da vontade de Deus. Vejam que interessante, nesse tipo de sabedoria não sobra nem falta nada, é precisa, ela age com precisão, ela é moderada, ela não é extremista, ela não é exagerada, mas ela é precisa naquilo que precisa dizer, ela é precisa no alvo que deve atingir, nem sobra nem falta. Outra característica que Tiago nos fala a respeito da sabedoria que vem do alto, ela é tratável. Como é que está na sua Bíblia? Em algumas versões tem amável. Ela é tratável, ela é amável, porque é uma sabedoria prudente. Ela considera não apenas o que vai dizer, mas como o seu interlocutor, como o próximo vai receber, como ele irá ouvir essa palavra. Então, o que está nos dizendo aí nessa característica é que ela é tratável, ela é prudente, ela é cautelosa, ela se preocupa em como o receptor vai receber essa palavra, ela é uma sabedoria cuidadosa. Por fim, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos. Olha essa próxima característica. Essa sabedoria que vem do alto, vamos recapitular. Ela é pura, ou seja, ela é santa, ela é pacífica, ela é moderada, ela é tratável e agora Tiago nos ensina que ela é cheia de misericórdia e bons frutos, porque é uma sabedoria pautada pelo amor ao próximo. Ela é uma sabedoria que busca ajudar, que tem como prioridade servir a Deus e servir ao próximo. E não tem interesses mesquinhos. A sabedoria que é mesquinha, que é egoísta, é aquela sabedoria que é terrena, que é animal e que é diabólica. A sabedoria que vem de Deus, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos, porque ela tem como alvo servir a Deus e servir ao próximo. O interesse dessa sabedoria não está no próprio coração do sábio, mas está em servir, em ajudar o próximo. Tá aí uma dica para você começar a entender quem é sábio de verdade. Próxima característica é uma sabedoria sem parcialidade. Tiago nos ensina isso agora. Sabedoria que vem do alto, ela é imparcial. Justo, faz sentido, porque ela vem de Deus, nosso justo juiz. É sabedoria que vem de Deus, que é o nosso justo juiz, que, como a Bíblia nos ensina diversas vezes, não faz acepção de pessoas, já que não é uma sabedoria dosada por sentimentos, mas é sabedoria dosada pela justiça de Deus. Por fim, ela é uma sabedoria sem hipocrisia. Tiago gosta muito disso. Todos gostamos muito disso. É uma sabedoria sem hipocrisia, porque é autêntica, é coerente. Sabe o contrário de hipócrita? É aquela pessoa coerente, que vive pelo que diz, que opera, faz as obras conforme a fé verdadeira que há em seu coração. Não há conflito, não há disparidade entre fé e obras, de modo que a sabedoria exercida dessa forma, ela é coerente, ela não é hipócrita, ela é autêntica, porque ela está em conformidade com a fé e as obras da pessoa que a está transmitindo. Ou seja,
o servo que está transmitindo sabedoria de Deus, ele sujeita-se a essa mesma sabedoria. Ele não dá conselhos que ele próprio não segue. Essa história de faço o que eu digo, não faço o que eu faço, isso não é bíblico, isso não é sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus, ela é bênção para aquele que recebe sabedoria e também para aquele que transmite essa sabedoria. Portanto, entendam, sabedoria que vem do alto, ela vem sem hipocrisia. O servo que a transmite, ele também se sujeita a essa mesma sabedoria. E sabe por quê, amados irmãos? Porque, como Provérbios capítulo 9 nos ensinou, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E aquele que está transmitindo sabedoria de Deus, antes de tudo, ele teme a Deus, ele considera Deus como o dono da sabedoria, como soberano em nossas vidas e tem como prioridade agradá-lo, servi-lo de maneira coerente, de maneira sem hipocrisia. E por isso ele é canal da sabedoria de Deus, porque essa sabedoria vem sem hipocrisia, coerente com a fé e com as obras da pessoa. Verso 18, para finalizar do capítulo 3 de Tiago, verso 18. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Grave isso, amado irmão. Grife esse verso na sua Bíblia, como eu já grifei na minha. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Amados, o verso 18, ele pode parecer uma quebra de raciocínio, porque até então estávamos falando de sabedoria. Então, a princípio, superficialmente, ele pode parecer uma quebra de raciocínio, mas não é. De modo algum, ele é. Ele não é uma quebra de raciocínio, porque ele demonstra o maior ganho, o maior privilégio, o maior benefício que a sabedoria pode alcançar nas relações humanas, que é semear a paz. Ele explica a paz como um pré-requisito da justiça. Não vamos inverter as ordens, tá certo? Quer justiça? Justiça vem através da paz. E não o contrário, não é a justiça, precisamos exercer a justiça para ter paz. Não, o raciocínio que a Bíblia nos ensina é precisamos ter paz para semear os frutos da justiça. Como uma autêntica instrução de sabedoria, a palavra de Deus agora, através de seu servo Tiago, chega até nós para nos instruir sobre o tempo de guerra em que vivemos. Todos queremos justiça. Você quer justiça? Eu quero justiça. Os israelenses querem justiça. Os palestinos querem justiça. Os ucranianos querem justiça. Os russos querem justiça. Todos queremos justiça. Concordam? Beleza. Então, todos queremos justiça. E em tempos de guerra, onde cada um luta buscando impor a sua própria percepção ou a sua própria visão de justiça, olha o que é que a Bíblia está nos ensinando. Por isso mesmo, justiça nunca pode ser estabelecida através da guerra, onde há vencedores e derrotados. Mas o verso 18 de Tiago nos ensina, Deus nos ensina através desse verso, que tudo o que queremos da justiça é semeado em paz para aqueles que exercitam a paz. A sabedoria profunda de Deus nesse verso. Os que fazem a guerra jamais terão sua noção de justiça satisfeita. Mas os que exercitam a paz estão contemplados na sabedoria de Deus e aptos e capacitados para semear os frutos da justiça em paz.
É isso que o verso 18 está nos ensinando. O fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. É em paz que chegamos a um acordo, é em paz que chegamos à verdadeira justiça, aquela que vem de um coração equilibrado e ensinado pelo Espírito Santo, que sim coloca paz que excede todo entendimento, e somente dessa forma a sabedoria nos faz alcançar justiça. Amém, amados? Essa é a palavra de Deus, esse é o estudo. Concluímos o capítulo 3 de Tiago e eu espero que você tenha sido abençoado como eu sei que eu fui através desse estudo. Esses estudos têm nos enriquecido em espírito para aquilo que do trono foi planejado para nós. Glória a Deus por esse estudo, glória a Deus pela palavra que Ele nos deixou. Cada vez mais esses estudos têm modificado a minha vida e eu creio em Deus que está modificando a vida de cada um de vocês também. Multipliquem, passem adiante, apoderem-se desse conhecimento de Deus e passem adiante. O mundo precisa ouvir a santa palavra de Deus. Passe adiante esse ensinamento, amado. Seja veículo da sabedoria de Deus. Faça com que fé e obra cooperem e sejam verdadeiramente provenientes daquilo que Deus planejou para nós, que elas exerçam a vontade de Deus em nossas vidas, caminhando lado a lado, que a fé se prove através das obras e nossas obras sejam repletas da sabedoria daquele que é dono de toda sabedoria. Não falemos mais através do nosso coração cheio de contendas, cheio de inveja, mas temos que dar lugar ao Espírito Santo de Deus, que doma a nossa língua, que nos ensina o que falar, e dessa forma temos certeza que estamos transmitindo sabedoria de Deus. É assim, amados,